Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o discurso do Elder Husband que ele deu na Conferência Geral de abril de 2022 e chama Curar o Mundo. E ele fala sobre a importância da liberdade religiosa. Ele diz nesse discurso o seguinte, que há muitas calamidades, e agora a gente acabou de ter um terremoto terrível, e matou muita gente. A gente sempre está ouvindo, né, de catástrofes naturais, de guerras e há tantos problemas no mundo. E ele falou, junto com esses grandes problemas está também uma outra calamidade, os ataques à sua e à minha liberdade religiosa. Ele diz, esse sentimento crescente procura remover a religião e a fé em Deus da praça pública, das escolas, dos padrões comunitários e do discurso cívico. Os opositores da liberdade religiosa procuram impor restrições às expressões sinceras de crença. Eles até mesmo criticam e ridicularizam as tradições relacionadas à fé. Então ele define o que é liberdade religiosa. Ele diz o seguinte: a liberdade religiosa é a liberdade de adoração em todas as suas configurações, ou seja, liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de agir com base em crenças pessoais e liberdade para que os outros façam o mesmo. Então, olha só, ele falou que a liberdade religiosa abrange esses 4 aspectos. A liberdade de se reunir com a sua igreja ou fazer uma reunião familiar para cantar hinos. Então, você pode se reunir. Segundo, a liberdade de expressar a sua fé, de dizer o que você acredita, de fazer proselitismo. Significa também a liberdade de agir com base em suas crenças. Às vezes as religiões têm alguma vestimenta específica, têm maneiras de falar, de cumprimentar, né? Você pode, é sua liberdade fazer isso. E a outra é respeitar a liberdade do outro, de se expressar e de se reunir, e de adorar o Deus conforme eles entendem. Ele diz que a igreja sempre foi muito perseguida, né? No começo, uma grande perseguição, foram expulsos de um lugar ao outro, acabou levando Joseph Smith, o nosso primeiro profeta, a ser assassinado. Mas o profeta Joseph, ele escreveu nos 13 preceitos da nossa fé, no número 11, o seguinte: pretendemos o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou que desejarem. Então, a liberdade religiosa, ela está na nossa essência da religião. O profeta Joseph tem essa declaração, eu gosto muito, é muito repetida pelos líderes da igreja quando eles estão em simpósios, quando eles estão em congressos de liberdade religiosa. Eles normalmente citam essa declaração do profeta, que diz assim: declaro destemidamente perante o céu que estou igualmente pronto para morrer em defesa dos direitos de um presbiteriano, um batista ou um bom homem de qualquer outra denominação. Porque o mesmo princípio que destruiria os direitos dos santos também destruiria os direitos dos católicos romanos ou de qualquer outra denominação que venha a ser impopular ou demasiadamente fraca para defender-se. É o amor pela liberdade que inspira minha alma, a liberdade civil e religiosa para toda a raça humana. Então vocês podem ver que a liberdade religiosa é um ponto importante. Ele até conta uma experiência que ele estava numa reunião do G20, né, de liberdade religiosa, e as pessoas que tinham falado antes dele não terminaram da forma tradicional que as religiões terminam, né? Algumas falando amém, outras falando outras invocações. E ele sentiu que por ele ser um representante de Jesus Cristo, um apóstolo do Senhor, ele devia terminar em nome de Jesus Cristo. Então depois ele fazer as considerações, ele terminou dizendo em nome de Jesus Cristo amém. Ele ficou grato por poder expressar a religião dele num fórum internacional, né? De maneira pública, sem precisar esconder a fé. Então, ele fala sobre 4 maneiras pelas quais a sociedade e os indivíduos eles podem se beneficiar com a liberdade religiosa. Primeiro, a liberdade religiosa honra o primeiro e segundo grandes mandamentos, colocando Deus no centro da nossa vida. Segundo,
A liberdade religiosa promove demonstrações de crença, esperança e paz. Terceiro, a liberdade religiosa inspira as pessoas a ajudar o próximo. Quarto, a liberdade de religião serve como uma força unificadora e mobilizadora para a formação dos valores da moralidade. Cada um desses tópicos ele vai explorar, ele vai falar um pouco sobre isso e é muito interessante as coisas que ele fala. Vamos deixar o link aí para vocês na descrição, para que vocês possam acessar o discurso completo. E a pergunta que ele faz é muito interessante. Se não tiver liberdade religiosa, porque muitas pessoas falam, não tem que excluir a religião do discurso público, se quiser viver a sua religião, vai viver escondido na sua casa. Se isso acontecer, como é que fica a sociedade? Porque muito do bem que acontece no mundo vem pelas religiões. A igreja mesmo já doou bilhões em causas humanitárias. E são as religiões que estão envolvidas. A igreja faz parceria com a igreja católica, com instituições islâmicas, com todas as religiões para fazer o bem. Se isso for excluído, como é que fica? Ele questiona: quem vai ensinar honestidade, gratidão, perdão e paciência? Quem demonstrará caridade, compaixão e bondade para com os esquecidos e os oprimidos? Quem acolherá aqueles que são diferentes, mas merecedores, assim como todos os filhos de Deus? O secularismo vai fazer isso? O ateísmo vai fazer isso? Esses valores morais, meus irmãos e irmãs, eles vêm da religião. Quem abrirá os braços para os necessitados sem esperar recompensa? Quem prestará mais reverência à paz e à obediência às leis do que às tendências atuais? Quem atenderá ao apelo do Salvador vai e faz da mesma maneira? E ele então faz o convite dizendo para nós defendermos a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, diz o Elder Husband, traz equilíbrio a filosofias concorrentes. O bem da religião, seu alcance e os atos diários de amor que a religião inspira só se perpetuam quando protegemos a liberdade de expressar crenças fundamentais e colocá-las em prática. Eu sei que isso é verdade. Veja, eu falei logo no comecinho dessa série de vídeos que uma das prioridades proféticas era a liberdade religiosa. Então, nossos profetas têm falado sobre isso. Vamos dar atenção, vamos aprender sobre liberdade religiosa e defender as nossas crenças e as demais crenças, porque eles têm direito de se expressar, de se manifestar publicamente e de exercer a religião deles. Nós podemos ter uma sociedade com mais paz, com mais garantia dos direitos fundamentais, se a liberdade religiosa florescer. Quando a sociedade ela sufoca a liberdade religiosa ou os governos, então muitas das garantias fundamentais desaparecem, há muita distorção e as pessoas não conseguem viver em sua plenitude, porque nós precisamos da liberdade para poder viver a nossa plenitude. É isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Obrigado e até mais.